Aliás, vamos trabalhar e deixar o governador trabalhar, que está aqui pacientemente esperando para conversar comigo. Governador de São Paulo, Mário Covas, por favor. Fiquei preocupado agora, Mário, que político, quando vem com uma papelada dessa, geralmente é para se defender. E eu não estou a fim de acusar você de nada. Mas político com papel, assim? Mas se acusar tem toda a razão. Eu sou governador desse estado, acaba de acontecer um acontecimento aqui, sobre o qual eu assumo responsabilidade e que me pesa. A mim, em particular, eu tenho uma história de vida, de luta contra qualquer forma de violência. Tem uma história que culminou com uma cassação. Lutei contra regime militar, não para chegar no governo do estado e ver um grupo de pessoas atirando, violentando, afinal, a população. Bom, é uma coisa que deixou a todos justamente indignados. As imagens foram mostradas pela televisão. Eu não vou repetir as imagens aqui. Primeiro que eu acho que é sabe, é uma coisa assim de quase que estática, né? Porque as imagens foram mostradas repetidas vezes, mostradas e remostradas. A curiosidade a respeito desse mostrar e remostrar, o que me chamou bastante atenção é o fato de você só ter tomado conhecimento da violência quando viu na televisão. Não. Quer dizer, não mostraram antes ao governador de São Paulo? Não, em primeiro lugar, até onde eu sei, a polícia também só tomou conhecimento posteriormente. A história disso, e por isso os documentos estão aí. Os dois documentos são exatamente os dois inquéritos ocorrendo na polícia por conta disso. A rigor, conforme as imagens mostradas, esses acontecimentos ocorreram no dia 3, 4 e 6, ou pelo menos, se ocorrerem outros dias, as imagens mostradas cobrem apenas esses dias. No dia 6, na realidade, foi o dia em que aconteceu aquele fato ligado ao automóvel, no qual havia 3 passageiros, e em relação ao qual a gente assiste serem desferidos tiros. Em relação ao qual houve o anúncio posterior de que alguém tinha morrido. Quando alguém chega no hospital com uma morte violenta, necessariamente a polícia é avisada. Claro. E, portanto, no dia 6 à noite, o comando da Polícia Militar lá da região do ABC, que está envolvido em Diadema, foi avisado de que havia um morto no hospital de Diadema, com mais 2 pessoas que o acompanhavam, e que esse morto tinha sido ferido a bala. E, portanto, imediatamente o comando avisou o oficial judiciário, que eles chamam, da Polícia Militar, o aspirante que comandava, que estava de plantão na hora, e se dirigiram ao hospital. No hospital encontraram as 2 pessoas que estavam junto com o falecido, e essas 2 pessoas, inclusive, reconheceram 2 dos policiais envolvidos ali mesmo no hospital. Dali foram conduzidos ao quartel. No quartel, imediatamente se revistou os armários de todos os 6 indicados. Se revistaram as viaturas em que eles estavam e, a partir daí, se iniciou, ainda no dia 6, o inquérito, onde de um lado havia 2 pessoas dizendo nós fomos violentados, do outro lado havia pessoas que nós não violentamos. E o método profissional para uma pendência desse tipo é você fazer um inquérito. No total são 10 policiais. Espera, os filmes mostram 10 policiais e são 10. Mas nesse aqui, no filme do dia 6. Bem, esse inquérito seguiu, ele tem 40 dias para ser terminado. Neste intervalo, mais especificamente no dia 26, portanto na terça-feira, da véspera da Semana Santa, um oficial, comandante da Zona Leste, recebeu de um soldado a informação de que iria sair publicado, e ele tinha conhecimento de quem possuía, um filme na televisão apontando violências cometidas e até morte cometida contra a população por policiais militares. O comandante pediu a ele que então tentasse obter esse filme. Quer dizer, que esse filme ele tinha conhecimento através de um civil, que por sua vez tinha de outro civil, e aí se esgota
a corrente. E o cidadão conseguiu a fita e trouxe para o comandante. Dia 26, à noite, o comandante telefonou para o comandante da zona lá do ABC, e o comandante do ABC recebeu o filme. Nesta altura, convocou a promotoria pública de Diadema, que acompanhou. Instaurou-se um segundo inquérito pelo acontecido no dia 13 e no dia 4, que aí já aparecia na fita, e, portanto, completou-se o ciclo de 10 policiais. Decretou-se a prisão administrativa dos 10, porque aí você tinha uma prova concreta, e abriu-se um segundo inquérito, envolvendo o dia 3 e o dia 4. Inquérito este já então acompanhado também pelo promotor, que foi designado pelo procurador-geral no Diário Oficial do dia 27, com data de 26. Agora, ô Mário, eu quero... bom, primeiro o seguinte, o que me deixa, e a todos, mais revoltados, é que se você se reportar ao episódio do Carandiru, não aconteceu nada com os policiais envolvidos. Se não me engano, tem o coronel, que é acusado de comandar a invasão do Pavilhão 9, assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa, o que lhe dá imunidade parlamentar, né? Quer dizer, além da impunidade, a imunidade. Essa imunidade parlamentar também é uma coisa que me chama bastante atenção, porque dizem assim, não pode fazer nada porque ele tem imunidade parlamentar. Eu acho que a Assembleia, eu acho que a Assembleia, no ato, na hora que uma pessoa dessas assume o cargo de deputado estadual, diz assim, olha, mas você vai ser processado sim. Olha, eu fui deputado e fui senador. Em nenhum instante eu deixei de votar a favor de qualquer pedido de processar alguém. Pois é, porque fica uma coisa, não pode haver um esprit de corps, né? Não pode. Que vira um esprit de merda, né? Né? De você, você proteger um assassino, porque pelo fato dele ser seu companheiro na Assembleia. Então, eu acho que o maior medo... Aliás, quando eu falei aqui, na época que houve o massacre do Carandiru, eu recebi alguns faxes dizendo que eu estava defendendo os bandidos que tinham sido assassinados, porque eles eram bandidos, tinham sido massacrados, mas eram bandidos. E eu falei, olha, eu já fui vítima de assalto e vítima de violência, nem por isso... Vou dar tiro em ninguém. Exatamente, e nem por isso eu posso deixar de condenar qualquer forma arbitrária de violência. O receio que nós todos temos, governador, eu acho que eu posso falar isso em nome de todos os brasileiros, é que haja impunidade também nesse caso, sabe? Porque se um inquérito leva 40 dias, aí mais 10 são 50, mais um pouquinho são 2 meses, aí já tem um noticiário que degolaram uma criança no Acre, porque a violência não para, né? E essa coisa vai sendo levada em banho-maria, de repente, você olha e esse PM foi eleito deputado estadual. Mas como não é aquele que assassinou? Sim, mas agora ele tem imunidade. Então, o que se faz, primeiro, para se corrigir essa deturpação de que o policial armado vira um marginal mais sinistro do que os marginais, né? E depois terminar essa impunidade. Eu acho que tem que se mexer, tem alguma coisa errada aí. Primeiro, eu acho que o governo, desde a presidência da República, eu já estou generalizando, tem que realmente, aqueles 5 dedinhos do Fernando Henrique, tinha um que era sobre segurança. Esse sobre segurança está com panariço, porque até agora a insegurança em que todo brasileiro vive está uma coisa terrível. Então vocês que estão no poder agora, quer dizer, vocês que são homens que foram perseguidos, exilados, proibidos, censurados, né? Eu acho que tinham que tomar uma atitude mais enérgica em relação a essa. Tudo bem, eu acho que há 2 ângulos da questão. O primeiro ângulo é o ângulo de como é que você, quando o crime for cometido, não permite que a impunidade perpetue. O segundo ângulo é como evitar que o crime seja feito. Você sabe que nesse projeto... E sendo que, desculpe, sem querer te interromper, já interrompendo, sendo que do momento que você terminar com a impunidade, você já coíbe um pouco, lógico, você já diminui. Lógico. A mecânica, que aliás é constitucional, criou 2 tipos de justiça. Criou a justiça comum e a justiça militar. A justiça militar, no meu modo de entender, é um resquício de uma época já ultrapassada. E não vejo nenhuma razão da justiça militar existir, a não ser para julgar os crimes eminentemente militares. Fora disso, tem que ser julgado na justiça civil, onde todo mundo é. Diga-se de passagem que uma lei votada, uma lei sancionada pelo Fernando Henrique, agora em agosto do ano passado, já diz que os crimes dolosos contra a pessoa humana já são objeto da justiça civil.
Mas o que se questiona é que, sendo na justiça militar, fica no âmbito da corporação e, portanto, poderia ser sujeito a ingerências não recomendáveis. Bem, o que é que se pode fazer para evitar que isso aconteça, mesmo que você não chegue a esse ponto? Nesse projeto de direitos humanos que o governo federal apresentou, há 3 propostas feitas em São Paulo, em vigor em São Paulo. Pela primeira vez em São Paulo, a polícia tem um ouvidor. Pela primeira vez. Que, aliás, não pertence ao meu partido, não. Tem um ouvidor ao qual cada cidadão pode se referenciar reclamando da ação de qualquer policial. Pela primeira... Você está falando de uma figura, quer dizer... Uma figura, tem um ouvidor. Mas não é um só. Não, bom, ele tem lá o... Porque senão o ouvido aparato dele, com as queixas que tem... Mas tudo bem, é isso mesmo. O ouvido dele, eu recebo o relatório a cada 2 meses, a cada 3 meses, é um relatório substancial. O número de acontecimentos que, das mais variadas formas, chegam à mão dele... E como é que se aciona esse ouvidor? Como é que se... eu não sei dizer qual é o número do telefone aqui. Mas é por... Sim, mas digo, é através do telefone. Fácil, até por telefone, por carta, pessoalmente. Há dezenas de maneiras. Nós anunciamos, quando ele foi nomeado, as várias maneiras pelas quais posso, e eu até, se você tiver interesse, posso depois telefonar a você, dar esses dados todos, porque acho que esse é um serviço público. Claro. A segunda coisa é o fato de que, pela primeira vez, se instituiu para todo policial, militar ou civil, e para toda agente penitenciário, um seguro de vida. Hoje o policial tem um seguro de vida pelo qual, acontecendo alguma coisa, ele morrendo em serviço, a família recebe R$50 mil, recebe R$600 para a cesta básica e recebe R$1.600 para garantir o ensino dos filhos. Isso é coisa de 1 ano para cá. E a terceira coisa pela qual eu fui tremendamente combatido é o PROAR, que é o mecanismo pelo qual qualquer policial envolvido no ato no qual uma pessoa venha a morrer, mesmo que ele tenha atuado de forma indiscutível, legítima defesa, ele é afastado do serviço por 6 meses e recebe durante 6 meses uma sustentação de natureza psicológica. Porque o pressuposto é o seguinte, isso se faz em qualquer polícia séria do mundo. O pressuposto é o seguinte, se alguém entrar na minha casa, puser em risco a minha família e eu tiver coragem para dar um tiro e matá-lo, eu não sei se tenho, também não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu não nasci criminoso. A vida para mim tem um peso muito significativo. Mas se eu tivesse coragem de matá-lo, a minha cabeça ia ficar encucada de tal maneira que eu precisaria de um tempo de recuperação. Isso em qualquer lugar do mundo se faz. E isto objetiva, entre outras coisas, incutir em quem tem a responsabilidade de garantir a pessoa humana, de dar sustentação e segurança para a sociedade, da ideia de que ele deve ser alguém que combate a violência, e não alguém que pratica a violência, mesmo nos instantes em que essa violência é justificada. Isso não é uma penalização, e foi apresentada como tal. Tanto que durante muito tempo se reclamou da falta de segurança e se apontou como fato exatamente isto. Bem, estas são medidas que apontam na direção de evitar que a polícia possa, ou alguns policiais, porque também, cá entre nós, não dá pelo fato da gente julgar a corporação por conta do que esses homens fizeram. Evidente. Quero lhe dizer mais. O sargento que comandava tem 18 anos de polícia. O cabo que estava junto tem 12 anos de polícia. E aquele mais violento que chamaram de Rambo no telefone tem 6 anos de polícia. Entre os 10 só tem um que tem 1 ano. Todos os outros têm mais do que isso. Bem, é um fato indesculpável. Imagina para mim. Se a indignação é generalizada, imagina a minha, que tem uma história nesta coisa. Mas vamos dizer, então as pessoas perguntam, eu sei o que você quer saber. Você vai chegar no seguinte, mas como é que você não foi avisado de uma coisa dessa? Em primeiro lugar, eu ser avisado ou não ser avisado não é o fundamento da questão. O fundamento da questão é como é que uma coisa dessa aconteceu. Em segundo lugar, há nessa coisa uma hierarquia. Quem me avisa das coisas é meu secretário, é com ele que eu... Quem comanda daí para baixo é ele. Quem me avisa ele é o chefe de polícia, o comandante da Polícia Militar. E por sua vez, daí para baixo, os outros avisam lá. Eu não tenho como reclamar
de não ser avisado na medida em que meu secretário não foi avisado. O secretário de Segurança... Este, por sua vez, não foi avisado pelo chefe de polícia. Este, por sua vez, não foi avisado pelos comandantes, que já foram afastados. Quer dizer, então há um... Agora, eu também não até acho... na cadeia de... Não há um erro na cadeia de comando. Na realidade, quando chegou lá embaixo, o comandante da região lá não avisou, o comandante lá do setor não avisou. Então, não é que não avisou que não tinha acontecido, porque só souberam, ou pelo menos as informações... Ele não teria que avisar imediatamente? Eu acho que teria que avisar. O fato era suficientemente importante para ele avisar. Embora as medidas a serem tomadas tenham sido tomadas. Se eu tivesse sido avisado, eu não podia pedir que se fizesse outra coisa, senão aquelas que foram feitas. Prisão administrativa dos implicados. O inquérito num caso, o inquérito no outro caso. O inquérito... Eu tive a notícia não vendo a televisão. Eu, no dia que foi feita a televisão, me telefonaram dizendo o seguinte: o senhor quer fazer nós gostaríamos de ir porque a televisão vai apresentar o negócio da polícia e nós gostaríamos que o senhor respondesse. Eu disse, de jeito nenhum. Vocês apresentem hoje, vem procurar amanhã. Eu não posso ver uma coisa na televisão de repente e responder. Mas amanhã às 2 horas eu lhes garanto a resposta. Esses inquéritos não podem ser agilizados? Eu sei que... Podem ser agilizados. Vai terminar um no dia 3 e outro no dia 15. Dia 3? Porque no dia seguinte de manhã, depois de sair a notícia, eu fui ao quartel, onde 9 dos 10 estavam presos. Só um segundo. Pede na produção o telefone do ouvidor, que a produção já deve ter... Ele deve ter até o endereço lá. Até está na sua mão, pronto. Mas então, quer dizer que... No dia seguinte de manhã, às 8 horas da manhã, eu estava no quartel onde estavam presos. Sim. Reunido com os dois, como é que a gente chama isso? Relatores dos respectivos inquéritos. Estou com os processos aqui, compulsei os 2 processos, conversei com o secretário, com o chefe da Polícia Militar, com todos os oficiais envolvidos, ligados à região, examinei isto aqui e disse a um deles: o seu, que é mais antigo, quando é que termina? Ele disse, no dia 3. E o seu? Eu preciso de mais 10 dias. Eu vou lhe dar 15 dias. Ele tem 40. Eu vou lhe dar 15 dias, o senhor dentro de 15 dias me apresenta. E eu lhe garanto que, no âmbito do Executivo, as medidas para evitar a impunidade serão tomadas. Isso não devolve a vida para ninguém. Isso, na realidade, não justifica a vergonha que cada um de nós sente quando esse negócio passa no mundo. Você se lembra o que... Exatamente. E você se lembra o que aconteceu com Rodney King lá em Los Angeles? Sem dúvida. Quando os policiais foram inocentados, aquilo causou uma rebelião na cidade. Sem dúvida, com toda a razão. Com toda a razão. A cidade... Tamanho escândalo... Com toda a razão. Da impunidade. Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Não dá para dizer que a corporação ou que a polícia, toda ela assim, pelo contrário. Mas, por outro lado, não há como a gente... Eu evito muito essa pergunta sobre se eu soube ou não soube, porque dizer que não soube dá a impressão que eu estou transferindo a responsabilidade. E eu não transfiro. O governador sou eu, quem responde por isso sou eu. O que eu posso prometer a essa população é que, em cima das minhas obrigações, as providências vão ser tomadas. Evidente que eu não posso responder até o limite, até o final, que é um instante que isso sai da mão do Executivo e entra na faixa da Justiça. O assassinato entra na faixa da Justiça comum. Que também deve ser, é uma coisa que também deve ser revista com mais rapidez, né? Alguém sabe... A reforma do judiciário, tudo isso, são questões fundamentais, como a reforma agrária. Quer dizer, são coisas que... o que eu estou tentando dizer para você é que a gente, desde o começo, está tentando constituir um corpo de natureza... A coisa que mais me preocupou, dizia isso agora há pouco, e dizia ao secretário, por quem eu quero reiterar nesse instante o meu respeito. Ele foi meu secretário da Justiça na prefeitura. E quando eu fui eleito, a coisa que mais me preocupava era escolher um secretário de segurança. Para quem tem a minha maneira de pensar, as minhas crenças, isso é uma coisa muito significativa. Acabei apanhando por telefone o professor José Afonso, embarcando para a Europa, onde provavelmente ia dar um curso que deve render a ele mais do que os anos de secretário, do que ele vai ganhar como secretário durante todos esses anos. E disse a ele, Zé, preciso te propor uma coisa, queria que você fosse secretário. Ele disse, não, eu já fui secretário de Justiça na prefeitura. Não, é isso não, eu quero que você seja secretário da Segurança. Por quê? Porque ele me garantiu o respeito à lei,
porque ele me garantia o respeito à pessoa humana, porque ele me garantia a dignidade e porque ele me garantia a seriedade. Mas falta garantir ainda a segurança, né? Não sei, eu que fico por enquanto me é a Secretaria da Insegurança Pública. Bom, tudo bem. Né? Nessa... Eu acho que eu não tô. É possível. Eu não estou desfazendo de todas as qualidades. Não, é possível. Mas se isso tiver que ser reclamado, tem que ser reclamado de mim, não dele. Bom, ô Mário, eu quero primeiro agradecer demais a sua presença, você ter tomado o tempo de interromper as suas atividades como governador. Nada. A gente vem aqui dar uma satisfação. O difícil é a gente falar seriamente no teu programa. Não, mas você falou muito seriamente. E eu tenho o telefone aqui do ouvidor. Se você me permitir, eu vou passar aqui. Pois não. Né? O telefone do ouvidor é 823-5879, São Paulo, claro, né? 823-5879 ou 823-5715, ok? Mário, muitíssimo, eu conversei com o governador de São Paulo, Mário Covas, eu agradeço a sua presença. Todos nós conhecemos a sua impecável biografia, quer dizer, isso não precisa nem ser dito ou relatado de novo. Eu só faço um apelo para que daqui para frente realmente ver quais os mecanismos que ainda faltam ser acionados para que as pessoas se sintam mais tranquilas em São Paulo, em todas as classes sociais. Deixa eu só tirar mais 2 dados. Claro. Em 3 meses finais do ano passado, essa administração comprou mais carros para a polícia do que foram comprados nos 4 anos do governo anterior. Hoje, os salários da polícia, que não são coisas do outro mundo, sobretudo o homem que trabalha na rua, mas ainda são, assim, são os melhores salários da história. E eu tenho hoje Bem, eu não falo essas coisas por falar, eu posso demonstrar. Eu estou à disposição para comparar. Não é que você não está dizendo que os salários são muito baixos, né? Os salários do pessoal de rua são baixos, os salários de pessoal alto não são baixos. Não, digo, mas o que fica ali... O que fica na rua ganha, em média, 580, 600 reais, o que é realmente uma miséria. Como é uma miséria do professor, que teve 100% de aumento no meu governo. Mas esse mesmo professor que ganha uma miséria, teve no meu governo 100% de aumento. De forma que, portanto, a gente tem tentado, desde o começo, oferecer melhores condições e oferecer condições que permitam, ainda recentemente, numa reunião no Clube dos Oficiais, numa articulação com a Caixa Econômica, foram oferecidas a possibilidade de 10 mil cartas de crédito para aquisição de casa própria. Portanto, esses benefícios indiretos, que no final acabam se somando também, têm sido oferecidos como uma contrapartida para um trabalho que é duríssimo, que não é fácil de ser feito e que ainda tem muitos defeitos, como de resto temos todos nós, eu em particular. Muito obrigado, governador Mário Covas. Daqui a pouco a gente...